A obediência quebra toda maldição. A obediência a Deus, ela quebra qualquer tipo de maldição. É isso que a senhora quer dizer para mim, pastora? Para mim também, tá? E em Deuteronômio 28 diz assim, meus amores. Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Pastora do céu, aí diz tudo isso? Sim, vamos lá? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí vem uma enormidade de bênçãos aqui, que diz você vai ser abençoado na terra, na cidade, você vai ser abençoado. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e rebanhos, bendito é o teu cesto, a tua amassadeira. Então vamos lá. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Irmãos, eu fico maravilhada quando uma pessoa se converte, porque ela ouve a Deus. Não sei se você se lembra como foi comigo e com você, né? A gente faz votos, você se lembra disso? Senhor, serei do Senhor, lembra das águas? Eu serei do Senhor na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, em qualquer situação. Você lembra disso? Nós fizemos votos antes de passarmos pelas águas. Seremos dizimistas fiéis, você lembra disso? Antes de você ser membro de uma igreja, o teu líder ou a tua líder te convidou para estar à frente antes de se membrar, porque você pode ser batizado e se tornar membro de qualquer outra igreja. E aí você fez aquele voto com Deus, né? Senhor Deus, eu te prometo, na verdade, que eu vou obedecer, eu vou ser dizimista, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Mas com o passar dos dias, o que aconteceu comigo, pastora? A gente não continuou na palavra. O grande segredo de uma pessoa que se converte é que depois tem um grande trabalhar de Deus na vida da pessoa, né? Então a pessoa não pode parar. Nós temos que continuar. Irmãos, assim como vocês, eu estou estudando a palavra e meditando nela tem mais de quase 40 anos. E se você me perguntar, o que a senhora sabe? Quase nada. Por quê? Porque a palavra, ela se renova. Ela se renova a cada manhã, na minha vida e na tua. Para cada dia que você tiver uma necessidade, a palavra vai trabalhar de um jeito comigo e contigo. E o grande problema, a bênção é que quando estávamos no primeiro amor, valorizamos muito a palavra. Mas depois, passado um tempo, parece que, infelizmente, nos acostumamos. Nos acostumamos. E é um perigo. Quando nos acostumamos demais em conhecer ao Senhor, em ser do Senhor, porque parece que a gente já vai fazendo as coisas assim, entra muito o nosso jeito, nós temos que tomar cuidado. Eu tenho aconselhado alguns empresários,
E eu aconselhando um empresário, esses dias, eu percebi nele que ele disse assim, eu não concordo com o santo dízimo, né? Aconselhando ele. E ele disse assim, eu não concordo com o santo dízimo. E ele disse assim para mim, eu não acredito no dízimo. Eu disse, olha, é uma ordenança do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz trazei, é mandamento, né? E muita gente aí na internet, no YouTube, nos Reels da vida, nos Stories da vida, está tentando tirar isso. Mas é a palavra. Nos últimos dias, nas últimas horas, vocês vão perceber que o certo, ele vai passar a ser errado. E o errado vai passar a ser certo. Mas quando esse menino começou a falar algumas coisas para mim, o que eu percebi? Eu ainda falei isso para ele. Você não quer que o seu pastor seja próspero. O que eu percebi nele clarissimamente? Que no entendimento dele, o pastor não nasceu para ser próspero. O pastor não nasceu para ter um carro bom, uma casa excelente, um subsídio excelente. Mas aí eu disse para ele assim, como é que você quer que o seu pastor esteja bem se ele trabalhar fora? Irmãos, eu trabalhei fora e cuidei do ministério no início. Chegou um momento que eu não consegui. Por isso que a palavra do Senhor diz que o obreiro é digno do seu salário, do seu sustento. E aí, irmãos, eu percebi que conforme ele foi vendo os pastores deles se vestindo bem, tendo uma casa extraordinária, um carro extraordinário, ele começou a passar mal com aquilo. Ele passa mal com isso. Então, porque na cabeça dele ele diz assim, não, esse dinheiro eles não ganharam. Não, peraí, ganharam sim. Eles trabalharam e trabalham por isso. Por que a senhora pode falar isso com tanta... Porque eu fui pastor 40 anos, gente. Eu passei 15, 20 anos da minha vida sem uma férias, sem um descanso, sem um subsídio certo. Eu passei anos da minha vida orando para comer. O que é isso, orando para comer? Para jantar, porque eu não tinha janta. Para almoçar, porque eu não tinha almoço. Muitas vezes, tem uma irmã que hoje até ela é patrocinadora do meu ministério, a irmã Maria Reis, Maria Aparecida dos Reis Pereira. Eu ia na casa dela para almoçar lá. Eu passava na hora do almoço, irmãos, e ela me via. Ela dizia, entra aqui, pastora, deixa eu almoçar comigo. O senhor nunca falou isso para ela? Não. Depois de uns tempos para cá que ela ficou sabendo isso. Todas as vezes que eu oro por ela, eu choro. Não tem como eu não chorar. Então, quer dizer, vocês estão... quem está testemunhando isso aqui é uma pessoa que construiu 2 igrejas pequenas. 6 por 14, 6 por 20. Você acha grande? Mas que comprou 3 terrenos, 3, 6, 7. Que construiu uma catedral, que abriu não sei quantas obras, que tem não sei quantos filhos na fé, pastores. Não sei quantos filhos na fé tenho mais. O que eu falei para ele? Se um pastor que passa o que eu passei não merece ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso. O que o pastor não pode fazer, irmãos, o que eu não posso fazer, eu vou falar de mim, não vou falar de ninguém, é dizer, seja dizimista se eu não sou, seja ofertante se eu não sou, é ser missionário, é roubar, é fazer coisa errada. Mas e as pessoas que fazem coisa errada, pastora? Deixe-as na presença de Deus e não siga elas. É muito simples.
Mas muitas vezes a gente pega desculpa, sabe a desculpa que a gente não quer ser fiel, não quer ser ofertante, não quer ser dizimista? A gente não quer, então a gente vê o erro de alguém e esse erro dá uma força grande, infinita, para a gente não ser fiel. Mas só que a gente está usando isso para a gente se esconder no erro das pessoas. O que eu disse para ele? Você tem inveja do seu pastor, meu filho. Você tem inveja do seu pastor. Não, eu não tenho, eu sou mais próspero que ele. Você não é feliz. Porque uma pessoa feliz, gente, ela quer a felicidade dos outros. Ela quer a bênção dos outros. Eu me lembro que eu trabalhei com uma pessoa próspera e a primeira coisa que ela fez, eu me lembro disso, eles me tiraram, eu não esqueço disso, eu até vou falar, não sei se eu posso falar o nome deles aqui. Eles me tiraram de um bairro, me levaram para o centro da cidade, alugaram um apartamento para mim e me colocaram lá. Então ela chegou na igreja e disse assim, agora nós vamos cuidar dessa mulher. Ela cuida de todo mundo e dela, quem vai cuidar? E aí eles começaram a pagar meu INSS, começaram a pagar a previdência para mim. Eu já fui muito bem cuidada. Vocês me entendem? Hoje eu estou começando do zero porque eu estou começando o meu ministério. E eu comecei sem oferta nem da igreja que eu saí, irmãos, eu não tenho. Então eu estou começando do zero mesmo, irmãos. Do zero mesmo. Mas eu posso dizer isso aqui. Que em todos os momentos da minha vida eu não deixei de ser dizimista, de ser ofertante, de ser adoradora, de ser intercessora, de aconselhar, de ensinar. Então, um dos maiores erros do ser humano é achar que o meu pastor não pode ser próspero. A minha pastora não pode ser próspera, pastora. Guarde uma coisa, o dia que vocês tiverem um pastor bem cuidado, um pastor bem alimentado, um pastor bem vestido, um pastor abençoado, vocês terão a casa de vocês com a mesma honra. Com a mesma honra, irmãos. Com a mesma honra. O que é isso, pastor? Isso é honrar a autoridade. Quando eu não sou dizimista, eu não honro a Deus. Porque foi Ele que mandou. Alguém certa vez chegou e disse assim, eu não vejo bênção no dízimo. Eu entrego o dízimo, e a vida não muda. E eu perguntei, mas você está na igreja há quanto tempo? A pessoa falou, eu estou na igreja há 10, 12, 15 anos. Aí eu falei, tá bom, então traz o dízimo, põe aqui na minha mão, e eu quero orar por você, eu quero ver se a tua vida não vai mudar. Quando a gente começou a conversar, o que eu percebi? Que a pessoa começou a entregar o dízimo, 12 anos com Deus, começou a entregar o dízimo 1, 2 semanas. Eu olhei para a pessoa e disse assim, agradeça muito, muito, muito a Deus hoje. Aí a pessoa falou para mim, por quê, pastor? Porque Deus poderia ter te matado, Ele não te matou. Porque roubar, o ladrão, ele chega quando a gente não está em casa, né? Ele vai estudando você, estudando a hora que você sai, estudando a sua casa. Quando você sai, ele vem e te pega. Agora, roubar a Deus, roubar alguém, é roubar diante da pessoa. E quando você chega e aponta uma arma para a pessoa e deixa a pessoa assim, e vai pegando tudo que ela tem e vai saindo. Irmãos, roubar a Deus é chegar diante de Deus e dizer para Ele assim, com a arma na cara dele. Eu estou vivo hoje porque eu sou bom. Eu posso ver, ouvir, falar, andar, porque eu sou bom. Tudo que eu tenho
foi porque eu fiz. Aquela palavra que o Senhor mandou, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não abrir as portas e janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Essa palavra é mentira. Não saiu da tua boca não, Senhor. Não, pastora, não é bem assim. É assim, sim. A gente põe a arma, quer dizer, a nosso orgulho é uma arma, a nossa avareza é uma arma, a nossa mesquinhez, o nosso egoísmo é uma arma, o nosso eu é uma arma. Então a gente põe na cara dele e diz para ele isso. E tem aqueles filhos egocêntricos ou egoístas que não foram ensinados, cuidados desde bebê, desde pequeno. Eu estava estudando, eu estudo muitas bebê, é que vocês não sabem disso. Então eu fico, às vezes, quando eu posso, eu fico ali vendo aquelas criancinhas, principalmente as crianças coreanas, chinesas, e eu fico observando que quando ela faz uma manha, a mãe não mexe com ela não pega ela, não cai na chantagem dela. A mãe deixa ela fazer a mãe e chorar o que ela quiser chorar. Mostrando para ela o seguinte, é do meu jeito, não é do seu. Mas quando a criança não é ensinada, não é disciplinada, desde bebê com amor, ela cresce. Como eu vejo também crianças batendo na cara da mãe e do pai. E quando a gente cresce, filhos, a gente não percebe. Mas se a gente seguir essas crianças e crescer como essas crianças, espiritualmente falando, a gente vai bater na cara do Papai do Céu. A gente bate na cara do Papai do Céu, que nos deu a vida hoje, que se a gente pode ver, ouvir, falar, andar, mãos perfeitas, pernas perfeitas, corpo perfeito. Se hoje eu tive uma casa para acordar, vou ter uma casa para dormir, um quartinho maravilhoso, uma comidinha maravilhosa, quentinha. Tudo foi Ele que me permitiu. Que se hoje Ele olha para mim e para você e diz não, a gente não acordaria mais com vida, a gente acordaria assim. Assim, né? Assim. Então, irmãos, esse Deus, Ele cuida tanto da gente. Esse Deus, Ele zela tanto por nós. E um dos segredos para você chegar à riqueza, à prosperidade, o que a senhora quer dizer com tudo isso hoje? Você tem que aprender a honrar a autoridade. E a primeira autoridade que a gente precisa aprender a honrar é Deus. É Deus. Alguém falou assim para mim em off, pastora Solange, não tem amor maior do que o amor de uma mãe. Nessa terra pode ser. Mas o maior amor que eu conheci e conheço, filha, é o amor de Deus. O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. E olha que eu tenho um amor e um respeito pelas mães tremendo para falar sobre isso. Então, gente, nós precisamos hoje entender isso. Que todas as igrejas falam sobre a fidelidade a Deus. A católica, as evangélicas, todas falam, todos falam. Mas, pastor, eu preciso saber qual que é o certo. Estude a Bíblia. Vai lá em Malaquias 3, 8, 9 e 10. Hebreus 7. E vamos estudar, queridos. O problema meu, talvez teu, é que às vezes a gente para de estudar, meditar sobre a palavra. O que Deus falou através de Moisés? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus?
Nós temos tido tempo para ouvir a voz do Senhor nosso Deus? Ah, não, pastora, mas acontece que ele fala comigo lá na igreja. Amém, ele fala mesmo. Mas ele também fala aí na sua casa. Se você abrir a palavra, se você estudar a palavra, se eu e você meditarmos e orarmos segundo a palavra. Irmãos, qual é a oração poderosa que Deus usa? É uma oração que tem que estar em conformidade com a palavra. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno? Então nós precisamos, como é que nós vamos guardar o mandamento se a gente não o conhece? Não é? Então o que acontece? A gente precisa estudar a palavra, meditar a palavra, não é? Então, se nós tivermos o cuidado, e muitas vezes, irmãos, está faltando para nós esse cuidado, esse zelo. Então, por exemplo, se eu ganhei presentes da minha filha, eu tiro a 10ª parte. Eu sou zelosa no santo dízimo. Pastora, eu dou o dízimo? Não, nós vamos parar de falar eu dei. Eu dou o meu dízimo. Eu entrego o santo dízimo do Senhor. Porque a 10ª parte, ele ordenou, gente. Ele não pediu, ele ordenou. Trazei, é mandamento, é ordem. Como que as igrejas se sustentam? Através do santo dízimo da oferta. Ela tem ajuda da prefeitura? Não, por lei não pode ter. Nem de prefeitura, nem do estado, nem federal. Não tem. E tomara que não passe aí esse projeto de lei para as igrejas, né, pagarem aí. Porque tem igreja aí que não sustenta nem nada, nem o aluguel. Está iniciando, dando os primeiros passos. Então o Senhor está dizendo que se eu e você tivermos um cuidado, Ele vai nos exaltar sobre todas as nações da terra. Pastora, mas por que, se Deus é tão rico, por que Ele me pede o santo dízimo? As pessoas me perguntam demais isso. Gente, Deus não precisa de dinheiro, mas o reino dele nessa terra precisa. Então ele precisa da minha fidelidade e da tua. E outra coisa, por que Deus nos pede de dízimos e ofertas? Porque Ele não quer que o dinheiro, que é bênção, que é sagrado, tome o lugar dele na tua vida. Em primeiro lugar, o único, o primeiro lugar, o exclusivo primeiro lugar na minha vida e na tua, tem que ser do Senhor. Enquanto não for, irmãos, a vida não progride, não prospera. Ah, mas eu sou do Senhor. Então procura se examinar, eu e você, se tem algum mandamento dele que a gente está fora. Isso também é importante, né? Como que eu vou saber, pastora Solange? Pelas minhas atitudes durante o meu dia. Pelo que eu penso, pelo que eu falo, como eu ajo. Então, se eu e você deixarmos, permitirmos que Deus nos ajude, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ensinar. Mas guarde isso, gente. Ele não fará nada que a gente não permita. E guarde uma outra coisa também. A tua parte, a minha parte, Ele não fará. Vocês estão me entendendo? Alguém contou um testemunho para mim que o judeu estava meio desviado de Deus, mas foi fazer um Uber, né? Foi motorista, saiu do aeroporto, pegou uma pessoa, parou na porta da sinagoga e pegou um envelope e colocou embaixo. Aí a pessoa olhou para ele e falou assim: mas você falou para mim que está longe da sinagoga? Ele disse: mas o dízimo eu entrego, porque eu morro de medo. Se tem uma coisa que eu morro de medo é de ficar pobre. Vocês estão me entendendo, gente? Então, gente, se vocês forem analisar por que os judeus são tão prósperos, porque o investimento deles em sinagogas
em obras sociais, em líderes religiosos, nos rebes deles, nos rabinos, é muito alto. Em orfanatos, é muito grande. Então, quando você entrega o santo dízimo numa igreja, você tem uma igreja, então é na sua igreja. Você entregou ali, o pastor vai fazer o quê? Ele vai pagar aluguel, ele vai pagar água, vai pagar luz, ele vai se manter, ele vai... Porque o lado, irmãos, eu me lembro que todo mundo falou assim para mim, agora já construiu uma catedral, agora não tem mais gasto, irmãos. É aí que é o lado. O que eu gastava com reparos, quando você lida com o público, você gasta muito com reparo. Tá? Tem esse lado aí que tem muita gente que não sabe. Então eu gastava muito. E eu cuidava de muitas igrejas, eu enviava ofertas para muitas igrejas, muitos pastores. Aí era um investimento, assim, era uma semeadura. Existe um trabalho chamado semear. Isso que vocês fazem de entregar a sua oferta de patrocínio, aqueles que não têm igreja, que mandam o dízimo para mim, né? Ou tem igreja e tem 2 salários e o pastor permitiu, pode abençoar ela, eu permito, que ela está abrindo o ministério dela. Resultado, existe um trabalho de semeadura na nossa vida muito grande. Esse trabalho que vocês fazem é uma semeadura. Todo mês você pega aquilo ali, você está semeando. Agora você acha o quê? Que você não vai colher? Não existe, mas toda semente que você lança, você vai colher. Deu para entender? Por isso que é maravilhoso semear no reino de Deus, investir no reino de Deus. Alguém me perguntou também, eu vou responder. Pastora Solange, o dinheiro traz felicidade? Não. O dinheiro, ele traz provisão. O dinheiro, ele traz realizações. A verdadeira felicidade é de uma vida que conhece a Deus e anda na sua presença. Outra pergunta que eu vou responder aqui. Pastora, por que tantos crentes são pobres, mas pobres de maré de si? Porque não tomaram decisões na vida deles. E uma delas é de honrar a autoridade. E a primeira autoridade que eu estou falando hoje é Deus. Pastora, fala para mim de uma outra autoridade. Honrar pai e mãe. Você sabia que você não pode rir de um pai e de uma mãe? Eu ri muito. Eu tive que voltar e pedir muito perdão a Deus pela minha mãe. Você ri do português que ela fala? Você se queixa de seu pai e de sua mãe? Você não prospera. Sabia disso, não? Pastor, eu tenho muita pena do meu pai e da minha mãe. Você não prospera. Você não pode ter pena de uma pessoa que diante de Deus está num nível aqui, a mais que você. Mesmo que você cuide da sua mãe, mesmo que você alimente sua mãe e seu pai, mesmo que você entregue um salário na mão da sua mãe e do seu pai. Certa vez eu ouvi um homem chamado Mike Burdock. Mike Burdock. Um dos conferencistas de prosperidade maiores que eu já conheci. Esse homem estudou todos os livros. Se você perguntar para ele quem é o dono da Amazon, ele sabe contar tudo para você. Ele fala de Bill Gates, ele fala de Donald Trump, ele fala de Kennedy. Ele fala de todos os homens ricos da Terra. Ele estuda no mínimo 12 livros de prosperidade por ano. E ele diz que no ministério de Jesus, no mínimo 20%, aliás, 20% do ministério de Jesus, ele falou que a gente pode estudar isso. Ele estava falando sobre a nossa vida ser próspera. Então, quer dizer, Deus tem interesse que eu e você sejamos prósperos. E aí um dia Deus falou para ele. E aí, irmãos, ele começou a honrar a Deus. E ele começou a honrar pai e mãe. Ele começou a cuidar. Então, Deus abençoou
abençoou tanto ele, que as despesas do pai e da mãe dele não são eles que fazem. Então eles diziam assim, quando eu quero falar com meu pai e com a minha mãe, eu vou lá para aprender a palavra com eles. Mas vamos supor, mentoria de prosperidade, você tem que procurar quem é próspero. Você tem que andar com quem é próspero. Então, ele aprendeu a honrar pai e mãe. Um filho que responde para pai e mãe, um filho que amaldiçoa pai e mãe, um filho que briga na mesma altura de voz com pai e mãe, um filho que responde e bate boca na mesma altura, você jamais será próspero. Pelo amor de Deus, não tem jeito para mim? Tem. Faz como eu fiz um dia. Vai até tua mãe, dobra o joelho diante dela, pede perdão para ela e ainda fala para ela, põe a mão na minha cabeça, minha mãe, me abençoa e me perdoa e muda a minha vida e muda a minha sorte aqui agora. Vocês estão me entendendo? Não se queixa dela, não quero falar mal dela, nunca mais falei mal dela para nenhum irmão. Você não pode falar mal de sua mãe, nem na frente dela e nem pelas costas. Você não pode se queixar dela, você não pode ter pena dela. Pode estudar isso. E você tem que honrar ela. Ter uma vida que ela não tenha desgosto, que ela não tenha contrariedade, que ela e o pai e a mãe não tenham problemas a seu respeito. Por isso que eu falo que é tão importante, irmãos, a gente saber cuidar da vida da gente, cuidar da casa da gente. Eu passei por Covid, irmãos, que eu pensei que agora eu vou ter que ir para o hospital e eu vou morrer mesmo, não tem jeito. De tão ruim que eu fiquei, com todas as vacinas, eu não posso pegar Covid. Resultado, minha mãe e minha família não ficou sabendo. Por quê, pastor? Não quero contrariar ela, não quero machucar ela. Ela não aguenta mais nada. E principalmente quando a idade deles já é avançada, você tem que entender que eles não aguentam. Não vocês, mas eu mexi com muitos filhos, dadá, sanguessuga, que suga o pai e mãe o tempo todo. Que só, sabe? Eu quero, faz isso para mim, faz isso, eu tenho que fazer. Não tem que fazer mais nada. Não tem que fazer mais nada. Já nos colocaram no mundo, já nos criaram, agora é hora de nós cuidarmos deles. Todos os dias eu oro, irmãos. Irmãos, eu sou arrimo de família até hoje. Até hoje, irmãos, eu tenho que repartir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Alguém montou uma casinha, não tem condições, eu estou aqui tirando a metade das panelas, metade das coisas para levar. Porque o segredo de receber é dar. Não é eu ter tudo, você ter tudo e o teu próximo não ter. Vocês estão me entendendo, gente? Você honra a autoridade. Você honra aquele guarda de trânsito e eu também. A gente honra aquele guarda que está aqui na guarita, não sei como chama, na portaria. Você honra seu encarregado, seu patrão, seu professor. O que as crianças estão fazendo com os professores hoje, para mim é o fim do mundo. Porque eu fui ensinada pelo meu pai assim, ó. Em primeiro lugar, tinha que tomar benção. Benção, pai. Benção, mãe. Deus te abençoe. Vem tomar a benção do seu tio. Então, a gente não chegava pro tio e falava assim, oi, João. Irmãos, quando uma pessoa olha pro tio e chama ele pelo nome, ou olha pelo pai, pela mãe, oi, velho, oi, coroa. Oi, Zé. Oi, João. Oi, Joaquim. Eu tenho medo dessa pessoa. Eu tenho muito medo dessa pessoa, porque um dia ela vai aprontar. Você pode escrever. O filho que não tem respeito por pai e mãe,
ele não terá respeito por um pastor, por um patrão, por um encarregado, por um líder. E segundo uma pesquisa seríssima que foi feita, não todos, mas o pior tipo de gente para se trabalhar com ele numa empresa são os cristãos. Nós temos que mudar essa estatística hoje. Porque se eles chegam atrasados, o comércio não termina, tem que ensinar, falar mais que 1, 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, ainda faz errado. Respondem, batem boca e ainda pregam o evangelho. Irmãos, um tipo de gente assim não deve pregar o evangelho. Tem que ficar quietinho, entrar mudo e sair calado. Por quê? Ué, o que você é, o que eu sou é tão forte que vocês não vão ouvir o que eu estou falando. Ué. Então é muito sério autoridades nessa terra. Eu estou vendo cristãos, irmãos, falar mal de autoridade. Irmãos, vocês não vão me ver aqui falando mal de políticos. Eu não falo. Cabe a Deus julgá-los. O meu direito é na hora do meu voto. Aí sim é meu direito. E acabou. Não, mas eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Somente pelo Senhor Deus. Nem preciso isso, né? Ele é o que ele é. Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Nós estamos desonrando autoridades e a nossa vida não prospera. Desonrando em casa e a nossa vida não prospera. Eu vi alguns testemunhos e fotos, Dia das Mães, eu falei, puxa vida, mas eu acompanhei isso aqui. Por que hoje, quando a pessoa morre, ele vira santo? Não todos, pelo amor de Deus, hein? Nós temos que honrar enquanto está vivo, gente. É enquanto está vivo que eu quero ver quem é por mim, quem cuida de mim, quem pensa em mim, ora por mim, se preocupa comigo. Falar bonito assim é fácil. Escrever bonito também é. Pegar uma postagem bonita também é. Já pensou se todo dia fosse Dia das Mães? Se todo dia fosse Dia dos Pais, né, Nilce? Não, gente, Dia da Mãe é todo dia. Dia do Pai é todo dia, irmãos. Dia do professor é todo dia. Dia do pastor tem que ser todo dia. O dia de obedecer a Deus é todo dia, é o tempo todo. Honrar autoridades que Deus coloca em nossas vidas, gente. Mas, pastor, e se eu nunca ficar sabendo eles fazem coisa errada? É eles com Deus, vocês não precisam se preocupar não, porque acerto de conta com o cristão chega mais cedo. Chega ou não chega? Chega mais cedo. A gente não precisa fazer justiça. Agora, a gente vê o erro do outro e ainda usar ele para a gente continuar fazendo os nossos, eu acho que a gente está pior que ele, não está não? Pensa nisso. Não roube o tempo de Deus. Se eu puder te falar hoje algo para mim e se servir por você, com amor e respeito eu te falo. Não roube o tempo de Deus, não roube o tempo da oração, não roube o tempo da intercessão, não roube o tempo de servir o teu próximo, não roube o santo dízimo, não roube as ofertas, não roube quando Deus disser faça tal coisa. Temos que fazer. Pastora, mas o Deus que te fala te abre portas. Meu lema agora é esse, irmãos. Tudo que eu oferto, tudo que eu dizimar, tudo que eu entregar, tudo que eu ofertar, tudo que eu gastar, Deus vai colocar nas minhas mãos, no mínimo 7, 8 vezes mais. Começa a fazer isso. Mas ande certinho eu e você e vamos profetizar grandes coisas, porque Ele vai fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida. Mas Ele quer que eu seja próspero, Ele quer que você seja muito próspero. Sabe o que Ele diz aqui?
E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então observa aí se algum voto não foi quebrado. Irmão, se a gente soubesse o que é voto, a gente não faria. Mas um dia a gente prometeu um monte de coisa na hora do batismo, não prometeu? Na hora da Santa Ceia, diante do altar do Senhor, ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Então, vamos pensar nisso aí, tá bom? Mas é com amor que eu falo isso, porque eu falo para minha vida e falo para a tua, com amor, tá? E, pastora, a palavra é essa. A palavra para minha vida